Pablo Barbearia, Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 4710, telefone 2233-9334. Horcolândia 1914, produtos oficiais e licenciados do Palmeiras é aqui. Venha conhecer a nossa nova loja, na Rua Caraibas 32, a 50 metros do Allianz Parque. Agora você conhece a loja e o novo estúdio da Web Rádio Verdão. Horcolândia 1914 e Web Rádio Verdão. Um golaço do Palmeiras. Salve, salve, ouvintes da Web Rádio Verdão, muito boa noite, bom dia, boa tarde. Hoje um programa diferente do Massa Alviverde. Hoje recebemos aqui um convidado muito mais do que especial, é um cara que a gente está há um tempão tentando essa entrevista, a agenda dele é muito complicada e é um presente para você que acompanha a gente já há tanto tempo. A gente vai falar hoje com o responsável, um dos responsáveis pelo sucesso da base do Palmeiras já há tanto tempo, ele que está no Verdão desde 2015, o homem é uma máquina de gestão na categoria de base, veio do Vitória, antes era João Paulo do Vitória, agora é João Paulo Sampaio do Palmeiras, ele que já foi treinador, já foi coordenador, está aqui com a gente, muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar participando do programa e prazer estar no Palmeiras, né, e falar para essa massa alviverde. É sempre muito importante, e falar da base é a minha vida, né? Então eu tenho já, desde que eu saí de casa com 11 anos de idade, que eu vivo na base, ou jogando, ou treinando, ou agora na gestão, então é bem gratificante falar sobre isso. E você passou por várias fases dentro da base, né, João? Você jogou, você foi treinador, você é formado em educação física, em fisioterapia, que te deu uma sustentação muito grande também para hoje esse sucesso. Não é à toa que você está aí no Palmeiras hoje, né? Você construiu uma carreira muito sólida até aqui, né, João? Não foi planejada, né? Meu sonho era ser atleta, por isso que saí de casa com 11 anos de idade. Na época, no interior da Bahia, fui jogar no Bahia, né? Foi na época até que o Bahia foi campeão brasileiro, em 88. Então, assim, daí em diante, passei minha vida na base, cheguei a jogar no profissional. Disputei tudo que esses meninos disputam hoje, assim, em termos de competições, Copa Votorantim, Copa São Paulo, disputei 5 Copas São Paulo. Então, assim, a gente viveu isso na prática, né? Quando a gente vai conversar com eles, então, é uma situação que eu vivi em alojamento, que eu Legal. vivi na prática também, a questão de departamento médico, de viagens, de estar longe da família. E a mesma Legal. coisa que eu também quando converso com os treinadores, né? Então, eu fiquei 8 anos como treinador também, lá na divisão de base do Vitória, nas 3 categorias principais. Que legal. Base. Antes de eu fazer a pergunta, deixa eu chamar na conversa aqui o Brunão Magalhães do canal Amit está aqui com a gente, e o Paulo também do canal Verdão Info está aqui com a gente para fazer uma sabatina aí com o João Paulo. A gente vai esmiuçar o que é essa base do Verdão. Muita gente perguntando, João, sobre você, e muita gente com aquele recado assim, ó, não deixa o homem vazar do Palmeiras. Pelo amor de Deus, não deixa o homem sair. Hoje a gente tem uma noção do Palmeiras, né? A gente acompanha o Palmeiras de perto, hoje que muito mais informação, tem muitos canais no YouTube fazendo os jogos da base. Parece que é tranquilo, né? Mas eu tenho lido e visto algumas entrevistas suas recentes também. Você tem falado uma coisa muito importante sobre a base, e acho que você é um exemplo claro e objetivo desse seu discurso. Nem todos os jogadores vão chegar a ser profissionais e vão ter um salário de Dudu, de Felipe Melo e tudo mais. Muitos deles ficam no caminho, né, João Paulo? E você hoje é um cara que passou por isso, não conseguiu ser jogador de futebol, né? E foi por um outro caminho e teve êxito no esporte, na carreira, na vida, enfim. E mesmo assim fez um trabalho brilhante. A molecada hoje em dia tem muito problema com frustração, né? E é importante que você coloca isso, porque é um caminho difícil a ser trilhado, né? Eu falo que a divisão de base, principalmente de grandes clubes, ela é uma grande fábrica de ilusão, né? A grande maioria não vai jogar no clube que ela está atualmente. A grande maioria não vai ter a estrutura
e também salários que tem nos clubes onde eles enxergam os profissionais, né? A primeira equipe, a equipe principal. Então, assim, e lá quando você vai no escritório da base, tem todas as salas e principalmente na recepção. A gente tem lá os dados bem grandes, bem distribuídos do que é o mercado do seu filho, quando os pais vão lá ou quando os atletas e empresários estão também conversando com a gente. Isso é bem claro lá qual é o mercado dele. Ele tem que saber para onde ele vai. Por isso que eu falo que eu estou na cadeira, né? Eu não sou, eu estou, porque eu sempre me preparei. Minha mãe só me cobrou uma coisa: se você perder de ano, você volta para casa. Eu não admito você perder de ano na escola. Se você vai jogar, se você está feliz, se o treinador presta ou não, isso é problema seu. Só vou te cobrar a escola. E hoje em dia é muito difícil acontecer isso, porque a mudança... 40 anos atrás, você ser jogador de futebol era quase uma discriminação. Você chegar numa família de tradição aqui em São Paulo e dizer que era jogador de futebol. Hoje não, hoje ele é um superstar, jogar no Palmeiras, todo mundo quer, ele é reconhecido no mundo todo, né? Então, tem assim, muito parça, né, João? Muita gente. Então, o que acontece com esses meninos? Eles já começam a ser os chefes das suas famílias desde cedo. E uma coisa que me assustou muito aqui em São Paulo foi jogadores de 11 a 20 anos, todos das categorias de base, todos os pais acompanhando, todos os pais nos jogos, e assim, pais de jogadores de 20 anos que já pode ter neto, já pode ser pai de uma família, e acreditando naquilo, e deixa seu emprego, e deixa suas famílias longe, às vezes, em outros estados, passou a acreditar no sonho do filho, né? E às vezes no sonho dele também, porque na grande maioria será a solução para todos. Mas a gente tem que deixar sempre bem claro que poucos irão conseguir o que um Felipe Melo, um Dudu, alguns atletas que agora foram para o profissional, um Gabriel Jesus, poucos, né? Para fazer um Gabriel Jesus, você vai ter passado ali na categoria dele mais de 100 durante a base, 100 atletas, e que não deram certo, e que ficaram no meio do caminho e seguiram outros rumos. Então, assim, eu falo sempre, isso para mim é bem claro, base é uma grande fábrica de ilusão, por isso se prepare. E eu só estou sentado nessa cadeira porque eu me preparei, né? Dentro de campo não deu certo, mas fora de campo eu corri atrás para estar nessa posição que eu estou hoje. É isso aí. Chegou na conversa aqui com a gente também o Cláudio Ritt, que é da Web Rádio Verdão, para participar. A gente está bem no comecinho, viu, Ritt? O João estava falando aí da trajetória dele. E para colocar os meninos aí na conversa também, só para você que está aí do outro lado entender, o Palmeiras, desde 2013, vem reformulando a base, e o João chegou em 2015, né, João? Comecinho de 2015, e ele cuida desde o sub-10 até o sub-20. Só para vocês terem uma ideia, do sub-20 ao sub-15, são 119 atletas. Do sub-14 ao sub-10, no total, são mais de 200 rapazes ali, molecada, que o João é responsável direto. E é uma responsabilidade muito grande, né, João? Porque são pessoas, homens que estão começando a vida, e se der errado lá no começo, já atrapalha tudo. Deve ser uma logística gigantesca. Com certeza a gente aplaude o seu trabalho, porque realmente não deve obrigado ser ao Bruno, né, pelo convite de estar aqui na Web Rádio Verdão mais uma vez, né? Hoje, tô aqui batendo um papo com vocês, é sempre muito legal. E João Paulo Sampaio, né, muito legal bater um papo com ele aqui. Eu que não é segredo para ninguém, né, que eu acompanho muito a base do Palmeiras, eu sempre destaco os garotos, e conversar com um dos principais responsáveis por esse grande sucesso é muito legal. Então, estou muito contente. Obrigado aí ao João pela presença, né? E queria começar, né? Na verdade, eu fui selecionando algumas perguntas também da galera, né? E a gente vai sabatinando aí, como o Bruno disse, né? Tem várias perguntas interessantes, mas queria começar, João, falando sobre os estrangeiros, né? Porque nesse ano aqui houve como se fosse uma reformulação no Sub-20, né? Muitos atletas subiram para o time de cima, e aí vocês foram captando novos jogadores, e muitos desses novos jogadores são estrangeiros, né? A grande maioria, jogadores que atuam aqui na América do Sul, tem até inclusive um que atuava lá no futebol de Angola, né? Que é o Ramiro.
Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho de como é feita essa captação. Alguns eu acho que vocês até já observaram de outras maneiras, por exemplo, o Inestrosa jogou no ano passado contra o Palmeiras na RS, fez até gol no Palmeiras, inclusive. Agora, como que foi vocês acompanharem, por exemplo, um Quinones, que veio lá de Portugal, ou um Eric Ruas, que atuava no Equador, ou, por exemplo, o próprio Ramiro, que atuava lá na Angola? Como que foi esse processo de observação para a captação, né, desses atletas estrangeiros, sul-americanos, enfim? Obrigado. Oi, Paulo. Eu falo que eu sou um scout na coordenação, né? Porque eu sou do campo, eu gosto muito de ver jogos, de viajar para ver atletas. Eu fiz esse trabalho no Vitória também, uma época quando eu fiquei 6 meses na equipe principal do Vitória, então fui observar jogadores na América do Sul, fiquei lá no Chile, na Argentina, e todo sul-americano, desde que eu estou no Palmeiras, desde 2015, do sub-15 ao sub-20, eu fui para todos os campeonatos sul-americanos. Então, eu já acompanhei, por exemplo, o Eric Ruas, desde o sub-15, lá em Mendonça, em 2015, que o Brasil até perdeu a final para a Argentina. Além de eu acompanhar para conhecer e começar a prospectar, a conhecer os atletas da América do Sul, dos outros países, também vou acompanhar para ver os nossos atletas de perto, né, do Palmeiras. O Palmeiras sempre teve muitos atletas convocados aí nos últimos anos. Então, eu faço esse papel também para ser scout e o coordenador para estar mais próximo lá deles e da CBF também. Então, esses atletas, a maioria eu conheço desde essas competições. E tem alguns casos, como Marino Inestrosa, que jogou contra a gente na Copa RS e nos chamou bem a atenção e a gente conseguiu trazer. E alguns contatos, né? A gente tem alguns contatos. Esse projeto de Angola é um projeto de um amigo meu, né? De faculdade, que é muito interessante lá, né? Lá em Angola. Eu iria esse ano lá visitar. E Marino, o lateral esquerdo, jogou no... Ele, na verdade, ele jogou em Portugal, mas depois ele passou também por um time do Chile e a gente conseguiu trazer, porque a gente conseguia ver os jogos. E nossa captação ela é mais focada aqui no Brasil. Essa questão mais dos estrangeiros é uma situação mais minha, dessas viagens que eu vou participar das competições que os jogadores da seleção brasileira estão participando. Legal. Ô, João, eu vou pedir para o Claudio Ritt fazer a pergunta, mas isso que você está falando também é importante a gente dizer, e é outra coisa que a gente acompanha, e que é um discurso seu que é bem legal, que isso não passa só pelo teu trabalho. O Palmeiras hoje tem uma equipe muito grande na base, né? E eu queria que você contasse, quando você chegou no Palmeiras, como era essa formatação da categoria de base em termos do back-end, né, do back-office ali, quantas pessoas tinha e como está hoje essa formatação. Eu vou pôr na tela aí os profissionais que hoje atuam na base do Palmeiras. Tá. O Palmeiras, na verdade, ele nunca foi uma referência na base, isso é bem claro para todo mundo. Para mim, que venho trabalhando na base, jogando há muito tempo, a gente nunca viu o Palmeiras entre os 10 melhores trabalhos do país, por isso até que começou essa estruturação primeiro em 2013, depois com a minha chegada em 2015, juntamente quando chegou junto ali Cícero, Alexandre Matos, nós 3 chegamos juntos nesse projeto. E o Palmeiras ele estava bem focado muito na parte mais administrativa, né? E eu tenho uma coisa que é bem simples. Eu vim do Vitória, por exemplo, que tinha um campo para treinar, o outro campo era parado e o outro do profissional. Não adianta você ter a melhor estrutura, você ter condições, se você não tem bons profissionais. Bons profissionais trazem os melhores atletas. Bons profissionais trabalham melhor esses atletas. Bons profissionais vai ter resultados melhores aí de atletas formados, títulos, financeiros, o que for. Então, assim, o Palmeiras estava muito estruturado fora do campo, na parte social, administrativa, e eu precisava voltar o foco, que o nosso cartão de visita é o campo. Se a gente não chamar atenção no campo, ninguém vai querer saber se a gente tem o melhor estádio do mundo, se a gente está bem financeiramente. Então, a gente precisa ter nosso cartão de visita que chame atenção. E aí a gente só tinha 4 treinadores, então a gente diminuiu na área social, diminuiu um pouco na parte administrativa,
e colocou mais recursos na parte de campo mesmo, de captação. A gente tinha só 2 captadores, hoje a gente tem 6. A gente só tinha 4 treinadores, hoje a gente tem 9 treinadores. Então, assim, o foco nosso foi para o campo para trabalhar esses atletas, para trazer esses atletas melhores do Palmeiras. Então, tá aí na tela os treinadores do Palmeiras hoje, das divisões de base. Eu tenho muito orgulho da equipe que eu participo, né, que eu gerencio, mas é porque eu estou junto com eles ali no dia a dia. Então, assim, essa equipe é que fez a diferença toda e o Palmeiras hoje se tornar referência na divisão de base, coisa que demorou em 2 anos, porque nos últimos 3 anos a gente vem fazendo aí campanhas, vendas, o time que mais tem jogadores convocados para seleções brasileiras de base, agora até sul-americanos, né, que é o caso aí do Equador, foram 2 agora, o Aníbal já foi para o Uruguai. Então, assim, tudo passa por essas pessoas aí, por essa equipe. Legal. Claudião? Opa, muito boa noite, Bruno Massa, boa noite, o Paulão, boa noite, o Bruno, boa noite, João Paulo Sampaio, muito obrigado por receber a Web Rádio Verdão, e eu gostaria muito, né, de dar os parabéns para você pelo excelente trabalho que você tem feito aí com a molecada do Palmeiras. A gente precisava realmente de um profissional capacitado que pudesse, né, trazer, né, resgatar a paixão do torcedor também pela base do futebol, né, do Palmeiras, que é muito importante, que é essa base que vai fazer com que os grandes ídolos apareçam lá na frente no profissional. Ô, João, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu sempre pergunto para quem já viveu o futebol e para quem já fez parte, né, dos bastidores do futebol, o que acontece com o Brasil, que a gente sempre foi referência mundial de jogadores, né? Fomos aí durante muito tempo, né, o espelho para o mundo do futebol, era o futebol vistoso, bonito, né, todo mundo gostava, todo mundo queria jogar, todo mundo queria ser o Brasil dentro de campo, mas a gente acabou passando anos aí muito difíceis, né, não só pelo futebol, mas também pela safra de jogadores que não rendiam e não tinham a qualidade que a gente estava acostumado lá dos anos 80, 90, até o começo dos anos 2000. O que acontece, João? É realmente safra ou essa molecada não é bem aproveitada? Cláudio, boa noite. Boa noite. Ótima pergunta, porque engloba o país, né? Não só o Palmeiras. Isso. Eu acho o seguinte, a gente tem que saber qual é a nossa essência e a gente aperfeiçoá-la. A gente mudou. O que aconteceu no Brasil, o que eu acho, a gente mudou. Só para você entender, a gente tem um projeto no Palmeiras, se chama Projeto Favela, não sei se vocês já ouviram falar. Já. As categorias vão treinar na favela, e esse dia é o dia que o treinador não interfere, até para escolher os times, para os meninos começarem a ter mais autonomia. A gente está falando de uma geração que, quem tem filho sabe disso, e a geração YZ, que é uma geração conectada, é uma geração que perdeu a rua devido à violência, aos grandes centros, mas também a tecnologia. E é muito fácil a gente começar a reclamar, e isso vem nos últimos 20 anos, e porque a gente não tem mais, a gente não faz. Então, o que é que a gente está fazendo no Palmeiras? A gente está indo de encontro a eles, a gente está indo de encontro à favela, a esses campos de barro, porque campo bom a gente tem lá no Palmeiras para treinar, mas a gente precisa do campo ruim, da terra batida, da autonomia do jogador. Se você der uma olhada, a gente vem fazendo alguns atletas mais dribladores, a gente tenta achar esses atletas e dar essa liberdade para que eles criem, tenham essa liberdade que antigamente eram feitos nossos melhores jogadores do mundo, além do futsal também, que hoje a gente também é forte nos últimos anos aí para a formação. Só que no total, o Brasil começou a tudo que vem de fora é bom. Se a Espanha ganhou, eu quero um volante igual o Xavi. A França ganhou, eu quero um volante igual o Kanté. Já muda. Então, assim, o modismo da Europa, o modismo das equipes campeãs e o glamour que dá uma Liga dos Campeões, que todo mundo fica vibrado para ver os jogos, isso começou a mudar a nossa essência. A gente começou a querer que nossos jogadores também, e aí escolinhas, formação, divisão de base, muitos, né? E principalmente lá no profissional,
todo mundo, ninguém mais podia criar, ninguém mais podia driblar, ninguém mais podia... nossos meias, que eram tão talentosos e dribladores, como tem alguns na Argentina, começaram a jogar de extrema, de beirada, de ponta, porque não podia mais driblar no meio, que era uma área de risco. Então, assim, eu acho que a gente ainda é o país do futebol, né? Não à toa a gente tem 14 títulos mundiais aí, com sub-17, 20 e profissional. Não à toa que a gente ainda tem muitos atletas em termos de exportação, mas a gente perdeu isso. Eu acho que, no geral, de seleção brasileira, a gente perdeu essa essência, e nos clubes, com a pressão, né? Eu falo que para a gente jogar uma final de divisão de base televisionada, era estar São Paulo na Bandeirantes. Não sei se vocês lembram disso. É verdade. Há 30 anos atrás. Meu sub-20 ano passado passou em TV, eu não estou falando de internet, em TV, 42 vezes, né? Então, assim, hoje eles são mais conhecidos. E aí começa aquela pressão, já na base, no profissional mais ainda. O treinador, às vezes, fica com medo de, no terceiro jogo, ter que ser demitido. E aí ele não quer deixar essa criação. Uma equipe igual Vitória, que eu trabalhei muito tempo, se ele faz uma campanha em um ano que ele é quinto do Brasil, ele já pensa que no ano que vem ele tem que ser quarto. Porque ele não tem a noção que o tamanho é dele. Já na Europa, tem equipes que eu conheço bem, eu vou no Real Sociedad, ou se o Real Sociedad se classifica para a Liga Europa, tem festa na cidade. Entendeu? Então, assim, as pessoas sabem seu tamanho, passa um pouco pela educação, porque é muita pressão no treinador, é muita pressão no clube, independente do tamanho, de ser Palmeiras ou qualquer outro menor, daquele resultado. E aí você começa a podar a criatividade, você começa a podar o jogador brasileiro, e a formação passou por isso muito tempo, querendo só ganhar. A formação passou pelas escolinhas que mandava o menino tocar a bola, porque a moda era na Espanha, o tic-tac, e não deixava o menino driblar. E aí você começa a fazer o menino não ter criatividade. Então, assim, eu acredito que a gente ainda é a melhor matéria-prima do mundo, mas acredito que a gente tem que olhar um pouco mais o que a gente quer, qual é a nossa essência, para onde a gente quer ir, porque a gente perdeu isso. Eu tento recuperar isso no Palmeiras, com esses projetos que a gente tem, tento recuperar na confiança, né, de entrar no campeonato como a gente está no Brasileiro agora, e ser a equipe mais jovem da competição, e falar assim, tem cobrança interna? Tem, porque ninguém entra para perder. Mas falar, não, cara, bota os meninos de 16, 17, 18 anos no sub-20 e vamos encarar. Então, e era isso que a gente até cobrava no profissional. Não, coloca os meninos, vamos testar. Eles estão preparados para isso. Mas, respondendo sua pergunta, vamos recuperar a nossa essência, tá? Claro, com a atualidade que o futebol com a velocidade que o futebol tem, mas dá para a gente recuperar, assim, se todo mundo pensar dessa forma. E tem um detalhe importante, muito legal desse projeto que o João está falando, desse projeto Favela, que é a relação do treinador e dos meninos que jogam. O dia do terrão, treinador não tem muita influência não, né, João? É pro moleque abusar mesmo, né? É melhor ele dar um chapéu, uma caneta, do que fazer um gol. E outra, o menino, ele vai escolher a equipe, até para ele sentir como às vezes, o papel do treinador deixar seu amigo de fora. Às vezes eu estou falando de 25, 26, duas equipes, ou às vezes tem um jogo, não, escolhe a equipe você. Então, assim, isso faz parte da autonomia, de você falar, o jogador, ele tem que entender que no jogo tem hora que você não vai conseguir falar e mandar ele fazer, ele tem que resolver. E é uma das coisas que a gente tenta fazer para que ele tenha essa autonomia de decisão, né, para que ele sinta na pele também o que é ser treinador, às vezes. Legal. Brunão, tá pronto aí o microfone? Melhorou meu áudio aí? Vamos fazer um teste. Agora sim, vamos lá. Eu ia parabenizar o João Paulo Sampaio pelo trabalho da base, né? Que hoje é um motivo de orgulho do palmeirense aí, né? Que corneta tanto o time profissional, mas a nossa base nos orgulha aí sempre. E até pegando um gancho no que você falou, João Paulo, eu queria perguntar para vocês se existe algum aspecto principal, tanto tempo trabalhando na base, se existe algum start
que você fala assim, esse jogador está pronto para subir para o profissional, eu não tenho mais o que fazer com ele aqui, a minha parte, o meu trabalho foi feito, a partir daqui ele vai seguir a vida dele? Valeu, Bruno, pela pergunta. É o seguinte, a gente no Palmeiras tem esse parte com alguns atletas, por exemplo, Arthur, com 19 anos, tanto o Arthur como o Vitinho, ainda tinha mais 2 anos de sub-20, né? Eu falei para o departamento profissional, se vocês não usar o atleta no momento, vão me emprestar para alguma equipe profissional, porque eu não consigo mais, e a base não consegue mais fazer com que eles evoluam aqui. Eles precisam de desafio agora no profissional. E a gente faz muito isso com os meninos de último ano de sub-20. Se você pegar nosso sub-20 nos últimos 3, 4 anos, a média de último ano são 2 ou 3 atletas só. Esse ano a gente só tem 2, o ano passado só 2, um desses Patrick de Paula, atletas que chegaram tarde, que a gente precisa dar um pouquinho mais de trabalho pela estrutura e por competições. Mas tem alguns atletas que estão desde cedo, ou que já disputaram e jogaram tudo pela base, e já não tem mais para onde evoluir. E aconteceu isso com o Arthur, foi para o Londrina, depois voltou para cá, jogou bem, depois foi para o Bahia, Vitinho foi para o Barcelona, o ano passado o Wesley, todo o meu time, na verdade, sub-20, o ano passado, depois da conquista do campeonato da Copa do Brasil, a gente desmontou o time para emprestar os jogadores para eles amadurecerem. Um caso desse foi o Wesley, que foi muito bem também na Série B e já voltou, né, mais amadurecido. O Palmeiras ainda não tinha virado a chave, né, para começar o aproveitamento dessa garotada, da safra que tá vindo aí nesses anos. Então, a gente precisava também fazer isso. Mas o start é nesse momento, quando eu enxergo, junto com minha equipe e com o próprio profissional, falar, eu não ajudo mais, a base vai atrapalhar o menino. Então, às vezes a gente empresta ou ele sobe para a equipe principal. Legal. Aconteceu um caso assim com o Renan, né, João? Que ele foi subindo de categorias antes do tempo, né? Hoje está no profissional, mas ele chegou a jogar pelo sub-20 sendo sub-17, né? Sim. Hoje a gente abre muitos caminhos aí. O próprio que foi vendido, o Luan, né? Luan, os que chamam muita atenção, que são de seleção brasileira, que estão mais prontos, eles vão pulando etapas. Verón não jogou 6 meses, Gabriel Jesus também não jogou 6 meses na equipe principal, e essa geração aí, Gabriel Silva também, que já desde o ano passado jogava no Sub-17, Luan, que a gente vendeu. Então, quando a gente sente que a gente tem alguns talentos assim, que já estão pedindo passagem, que é o caso de 2 meninos de 14 anos que estão jogando no Sub-17, né, 2 talentos que a gente tem, que é o Hendrick e o Luiz Guilherme, a gente já abre caminhos para desafiar. A gente precisa desafiá-los o tempo todo, porque às vezes está muito fácil para ele nas categorias da sua idade, entendeu? Esse Hendrick é um fenômeno e foi uma das perguntas que mandaram aqui para a gente, coloco aí na tela. O Diego Lamartine tá falando aqui, que da hora, esse cara nem aparece, mas faz um puta trabalho na base. Posso sugerir as perguntas? O que ele espera do Hendrick e do Luiz Guilherme, que ele acabou de dizer, e o que houve para a saída do Fabinho Moldoni, que era tratado como uma joia, João? Hendrick e Luiz Guilherme, a gente já acelerou esse processo deles dois para dar esse desafio. Desde o ano passado eles já jogavam no Sub-15, né? E com 13 anos, e agora o Sub-15 não retornou, a gente já deu esse passo aí de juvenil, já jogou aí, os dois entraram na competição agora do Brasileiro Sub-17, a gente joga até amanhã contra o Vasco, e também os dois tá sendo desafiados, né, pelo talento que ele tem, pela idade, por estar muito fácil lá na categoria deles. Fábio Moldoni é uma joia também, que era nossa, até 14 anos, até assinar o primeiro contrato de formação ou de profissional, que é o que protege, esses atletas eles estão protegidos mais para o mercado brasileiro. Moldoni, ele tem a cidadania italiana, então ele pode mudar para a Itália sem precisar de liberação do clube. E teve uma oferta de empresários, do próprio, se não me engano, é o Juventus, né? E pagando um dinheiro, uma quantia importante para levar a família.
E a família, como tem a cidadania italiana, resolveu. E aí, a gente, juridicamente, por lei, a gente não tem nada a fazer. A gente está resguardado, claro, a partir do momento que ele fizer um contrato profissional, pelo tempo que ele passou aqui, tentar alguma coisa, mas, infelizmente, quando você tem dupla cidadania, você pode escolher até a assinatura do primeiro contrato profissional. Como ele só tinha 14 anos, não tinha como assinar o contrato profissional, ele resolveu ir para a Itália. Fazer mais uma pergunta aí pro João, né? A gente tá falando, vocês falaram agora de saídas, né? Vocês citaram o Fabinho Mondoni, né? E o próprio João falou agora sobre a saída do Lua Cândido, né? A venda. E assim, a torcida do Palmeiras aprendeu tanto a gostar dessa garotada que quando algum jogador sai, seja por empréstimo ou algum tipo de venda, a torcida fica chateada mesmo, né? A torcida vai lá, corneta, pô, não podia ter vendido, não podia ter emprestado. E tem 3 exemplos, claro, que eu sempre recebo lá no meu direct, lá no Twitter, que são os casos do próprio Lua Cândido, o caso do Vitão e o caso do Fernando, né, que foram jogadores que foram vendidos pelo Palmeiras mesmo, já não pertencem mais ao Palmeiras. Queria saber a opinião do próprio João, o que o João pensa dessas vendas? Foram vendas boas para o Palmeiras? Entrou um dinheiro legal para o clube? Ou ele acha que não, que eles deveriam ter ficado um pouco mais? Não que deveria, mas aquela pontinha de, pô, jogou pouco no profissional, né? Poderia ter ficado mais um aninho. O que o João pensa sobre a saída desses 3 em específico? Eu penso que primeiro a gente tinha que se consolidar, né? O Palmeiras se estruturou e uma casa não começa pelo telhado. Então, o Palmeiras começou a se consolidar de 3 anos para cá. E nos últimos 3 anos, o elenco do Palmeiras era um dos melhores do país ou o melhor do país, né? Então, assim, ficava mais difícil para os meninos começarem a ter chance. Só que a gente começou a ter resultados em termos de jogadores de qualidade, de aparecer, times da Europa para comprar, de jogar em seleção brasileira, muito antes do que a gente pensava, né, pela base. Então, esses meninos começaram a se destacar com o elenco do profissional recheado de grandes jogadores também. Então, o que é que você faz nesse momento? Você tem que, pelo menos, fazer boas vendas, né? Cícero Souza, o gerente, ele tem um dado, o Palmeiras de 2015 para cá vendeu 383 milhões de reais, né, de atletas da base e gastou 90, tá? A gente tem um custo mais ou menos aí de 1,5 milhão por mês. Então, assim, se você for botar na ponta do lápis, é um resultado bem expressivo. Além 290 milhões de reais de lucro aí, né? Então, assim, é um resultado expressivo. Além de tudo isso, são atletas que ainda têm a participação do clube em termos econômicos. Todos esses aí que você falou, o Palmeiras tem entre 10%, 15% e 20%. Então, caso eles vençam, ontem mesmo eu vi Vitão entrar no final do jogo contra o Real Madrid. Alguns jogadores que depois forem bem fora e vendidos, o Palmeiras tem a porcentagem ainda para ganhar, não só na formação, né, nos 5% de direito de solidariedade, mas também deixou 15% a 20% de direitos econômicos. Então a gente se precaveu disso, a gente sabia que estava começando a hora de aproveitar, né? Então por isso que a gente fez essas vendas, e agora que está aproveitando, além de depois vender melhor e sair como ídolo, que se caso aconteça, sair marcando uma época, todo mundo vai lembrar do pênalti de Patrick de Paulo, né? Isso aí vai ficar na memória de todo palmeirense. Então, assim, é bom quando você sai, caso saia, com títulos para a torcida, né? Com títulos para o clube. É ruim que às vezes você sai sem marcar, uma geração sem marcar na mente do torcedor. Então, acredito que essa geração que veio agora, que mudou essa chave, porque a conta aí não só vai ser depois da venda. A conta, quando um atleta da base ele sobe, no caso hoje que a gente tem mais ou menos uns 10 atletas lá, desses 10, 5, 6 ainda tem idade sub-20, é que a sua folha salarial também, seu custo diminui bem, né? Danilo jogou até jogo passado agora, que eu renovei o contrato. Para você trazer um volante igual o Danilo, você vai trazer ganhando 300 mil reais, 200 mil reais, você vai trazer pagando um mês de hotel, passagem para ele, família, gato, papagaio, você vai pagar a transferência em cima do salário dele, que é 8%,
Então, esse é o lucro da base. Além do que, toda vez que a gente vê um Gabriel Jesus jogando, todo mundo lembra do Palmeiras. A imagem do Palmeiras já retorna ali na mente dos torcedores. Se for vendido, tem a solidariedade, né? Então, assim, fora o tanto de entrevista, de pessoas de imprensa internacional que vem procurar a base para saber como é que foi a carreira, agora procurando com a segunda convocação de Gabriel Menino, por exemplo. Então, assim, tudo isso engloba quando o atleta é feito em casa. Legal isso que você está falando, João, porque tem muita gente que nem se lembra, mas alguns casos mais famosos, né? Jeromel, Elias, que hoje está no Bahia, lá já passaram pelo Palmeiras, e o próprio Arthur, né, que hoje está no Basel, foi da base do Palmeiras, foi vendido e depois teve que ser recomprado. Ô, João, a gente fala muito nas transmissões dos jogos do profissional, na Web Rádio Verdão, que a gente não consegue entender uma coisa dentro do Palmeiras. A gente acompanha a base, do sub-10 ao sub-20, os times não jogam exatamente iguais, mas as propostas dentro do campo são muito parecidas. Os treinadores têm uma linha de trabalho muito parecida, as formações, o jeito de agredir o adversário, o famoso perde-pressiona, os times são muito organizados dessa forma. Por que no seu entendimento, assim, de um cara aí, não falando do coordenador da base do Palmeiras, mas por que é tão difícil, não só dentro do Palmeiras, mas o profissional seguir essa linha aqui no Brasil também? A gente sabe, aqui no Brasil não. E uma outra pergunta relacionada a isso, o Palmeiras está procurando aí um treinador, muito se fala do Reis, falou do Ramires, que olham para a base. Quando o Palmeiras vai atrás de um treinador, vocês na base são consultados de alguma forma? Vocês preparam algum material para apresentar para esse treinador novo que vai vir? Como é que funciona esse processo, João? Esse processo de transição que a gente tem bem claro, de todos os treinadores, né, desde de Roger, de Cuca, desde essa época, toda vez que eles vão se apresentar, eu participo da reunião, mostrando o que a gente faz na base, o que está acontecendo, mostrando alguns atletas. Vou dar um exemplo de Luxemburgo. Luxemburgo, ele já conhecia nosso time sub-20 porque ele estava no Vasco e ele acompanhou aqueles 2 jogos, um pela TV e ele foi ver o jogo lá contra o Vasco, semifinal do Campeonato Brasileiro do ano passado. E assim, ele já sabia, principalmente Patrick, os destaques, né? Veron, Angulo, que ele gostou, Gabriel Menino. Então, assim, ele já veio conhecendo e, por chamar a atenção nos últimos anos, ele já sabia e já conhecia esses meninos. Mas, com certeza, o treinador do profissional, o próximo que chegar, a gente é consultado, sim, por Anderson Cícero, a gente conversa muito, o próprio presidente e o vice-presidente Paulo Bozzi também me pergunta sobre alguns nomes. Então, ele já sabe que ele vai ter que trabalhar com jovens, né? Sabe do sucesso da categoria de base do Palmeiras dos últimos anos, dos atletas que a gente vem formando. Então, assim, isso é uma coisa bem tranquila lá, esse projeto de transição que a gente chama. Sobre a forma de jogar, é bem claro para a gente, por isso que a gente até viaja, e é uma experiência que eu tinha muito no Vitória. Como atleta, eu fui muito depois como treinador e coordenador do Vitória, a gente viajava muito para torneios fora, para eles entenderem na prática o que é a intensidade de jogo, o que é a forma de jogar do europeu ou do sul-americano. E a gente pratica isso muito aqui na base. A gente não engessa em sistemas, porque eu não acredito nisso. A gente não engessa em funções. Eu falo que a base ela é uma escola. Então, quando você vai para a escola, a gente não foi para a escola só para estudar geografia, né? Foi para estudar matemática, para estudar história. Então, quando você está ali no campo, ele tem que vivenciar isso tudo, vivenciar outras posições, para que não aconteça de que uma pessoa perceba que o menino vai jogar melhor em outra posição. Não, que isso seja uma prática, que isso seja uma regra. E isso aconteceu comigo lá no Vitória, com atletas que a gente perdeu, que deu certo em outros lugares, e também que a gente teve que recuperar, porque alguém viu, coloca Davi Luiz zagueiro, ele ia ser dispensado no meio campo. Não, já começa desde cedo a circundar ele em todas as posições. Por isso que a gente vê um Patrick de Paula ali, que já jogou de zagueiro nesse jogo mesmo contra o Vasco, com a número 4, já jogou de lateral esquerdo, já jogou de 10, quando ele chegou. Gabriel Menino, a mesma coisa, lateral direito, de volante, de meia,
sabe? Então, assim, é bem diversificado e a gente faz isso como regra. E os sistemas, a mesma coisa, ele tem que entender e conhecer todos os sistemas. Porque a gente não faz o atleta só para o Palmeiras. Muitos desses, que a gente já conversou antes, vão para outros mercados, como você estava falando aí, da Europa, ou outras equipes que jogam defensivamente, ou em linha baixa, ou em linha alta, ou no 3-5-2, então assim, ou no 4-4-2, isso para ele tem que ser natural ele conhecer. Eu não acredito naquela forma engessada da forma de jogar, até porque aqui no Brasil se troca muito de treinador, né? Infelizmente, e não dá para ter um modelo único, e além da formação, você tem que fazer a formação para que ele siga a sua vida, não só na equipe que ele está, mas em todas as equipes que ele for. Opa, João, me diz aí, conta pra gente aí, como é que funciona, né, o contrato ou o acordo que você faz com esse menino que está começando no futebol? Como é que é esse acompanhamento? Porque geralmente ele vem com o pai, né, porque ainda é muito novo, mas não demora muito, já tem um empresário, né, que já vem ali como um gavião querendo pegar o moleque, que já está com a ideia de levar ele para fora, né? Ele não está pensando em manter o moleque no futebol brasileiro, porque o dinheiro é muito diferente lá e o de cá. Como que funciona, João? E só completando, João, antes de você responder essa pergunta do Cláudio, o Palmeiras tem uma equipe também de psicólogos, né, para a base, que trabalham também essa questão sócio-educativa do cara, para ele não se vislumbrar muito quando fala em dinheiro também, né? Por favor, responda para a gente aí. A gente tem uma equipe multidisciplinar, pedagoga, psicólogos, e assistente social, né, que a gente tem uma equipe bem competente, mas, infelizmente, a gente tem mais problemas do que soluções aí, devido ao que eu falei antes, né? Hoje o euro está quase 7, a imagem dos clubes da Europa de vencer, de todos que estão na seleção brasileira praticamente jogarem fora, vende isso muito na cabeça dos adolescentes, mas a gente tenta incutir a história do clube, né, tenta incutir o que é o clube e ele primeiro vencer aqui. Sobre as leis, né, na verdade a gente tem tipo um congresso que acontece sempre, mas é um movimento de zona de base dos coordenadores. Hoje eu sou diretor e fui até presidente, e a gente protege onde a lei não protege, Cláudio. Hoje a lei não protege do início, da iniciação, aí depende do clube, só para você entender, lá no Rio, dos 6 aos 7 anos já tem as equipes do Flamengo, do Vasco, aqui também, Corinthians, São Paulo já começa nessa idade, a gente que começa só aos 10, mas da iniciação até os 14, esse movimento protege, né, já que não tem lei. Uhum. A partir do 14 tem um contrato de formação, que aí você pode fazer um contrato de 3, 4, 5 anos, e a partir desse contrato te protege, como se fosse um contrato de profissional, né? Mas ele te protege para o mercado brasileiro, Lei Pelé. Como também só o 18 que o menino pode sair do país, aí você tem que ter aquele jogo de cintura para 16 para 17 anos já fazer o contrato de profissional, que é aí que às vezes alguns atletas saem dos clubes, né? A gente só teve um caso nos 5 anos e meio que eu estou aqui, de um atleta que foi levado para a Juventus, que era da Seleção Brasileira Sub-17. Ele não queria assinar o contrato dele de formação para o profissional, para ir para uma competição para o Mundial da Índia Sub-17. E ele não foi para o Mundial da Índia porque ele não assinou esse contrato e foi parar no Juventus, mas devido à solidariedade a gente ainda conseguiu pegar um valor de 1 milhão e poucos de reais pelo tempo que ele passou aqui. Mas é sempre essa guerra, muito no mercado brasileiro, dessa lei que ela te deixa frágil. Então, você tem que ter uma gestão bem firme, bem conjunta ali, somente no desempenho dele, já saber, já fazer o contrato, já renovar, né? Caso que a gente fez agora, todos os atletas que sobem profissional, a gente faz logo 5 anos. Às vezes ele não tem ainda 18 anos, que é o caso de Verón, Gabriel e outros, a gente já tinha um acordo para quando fizer o 18 já assinar, mas ainda eles tinham 2 anos ainda de contrato, então tinha 2 anos para negociação, mas é uma questão que acontece muito nos clubes hoje, perder esses jogadores por
por a situação que nos deixa frágil, porque a lei da FIFA, ela sobrepõe a lei Pelé, né? João, hoje dá para falar, eu acho, sem medo de errar, que o Palmeiras ele é uma referência na base, né? Até pelo todos os resultados, agora também Gabriel Menino, que foi convocado para a seleção, Patrick de Paula aí se consolidando, então dá para chamar o Palmeiras de referência. Mas existiu, para você, como profissional, teve alguma referência, algum modelo de algum clube, talvez do exterior, nessa formação, na questão da categoria de base? Teve alguma referência que você tenha se espelhado? Você falou, pô, aqui é um modelo, caminho legal, né? Um modelo que possa ser usado, algumas coisas, e é lógico, né? Cada país tem uma particularidade, e aí você foi implementando outras coisas. Eu vou responder da essência, né? Na essência do futebol brasileiro, então eu queria para o meu futebol brasileiro, para a gente, né? Então, assim, o meu modelo foi o do Vitória. O Vitória sempre foi uma referência na base, né? Vitória, todo time praticamente aí campeão mundial, 17, 20 e pentacampeão do mundo, tinha 3 atletas formados na base, né? No Tetra tinha Bebeto, então, assim, e muitos atletas que foram revelados aí por Vitória. O Palmeiras se aproveitou disso até com alguns atletas aqui. Então, no Brasil, Vitória foi essa referência, e eu, por sorte, passei na prática lá no Vitória, né? Como atleta, depois como treinador, e continuei como coordenador. Agora, fora do país, eu tenho algumas referências que eu vi na prática, desde quando eu fui atleta, que a gente viajava para muitos torneios, e que era lá na Holanda, o Ajax. Eu sempre gostei muito do trabalho do Ajax, né? Então, assim, todo ano a gente ia para 2 torneios, um no PSV, né, que chamava o Philips Cup, depois um no Ajax. Então, isso me chamava muita atenção do trabalho deles, e alguns trabalhos que a gente faz, até alguns métodos que a gente fez no Vitória e eu trouxe para fazer aqui no Palmeiras. E eu gosto também do trabalho quando você não tem tanta quantidade, quando você não tem tanta diversidade que tem aqui no Brasil. E esse trabalho que eu conheço e gosto muito é do Real Sociedad e do Atlético de Bilbao, né? O Atlético de Bilbao é um clube que só pode bascos, né? Ali numa região de 3 milhões de pessoas, e é um clube que nunca foi rebaixado lá na Espanha, um clube que normalmente 70%, 80% é feito em casa. O Real Sociedad a mesma coisa, só que o Real Sociedad pode estrangeiros, mas 80% da sua equipe principal é da sua base, né, nas canteiras que eles chamam. Então, assim, me chama muita atenção esses 2 clubes da Europa, tá? Não me chama a atenção uns clubes maiores aí, mais famosos, até porque eu acredito mais nesse modelo deles ali. E me chama a atenção também aqui o River Plate. River Plate, eu tenho um amigo em comum, trabalha no River Plate na minha função também, e assim, eu já conheci, e eu gosto muito assim do que eles fazem na base, do que eles deixam a essência do jogador que a gente estava falando, Cláudio, do jogador ter liberdade, do jogador argentino, do engante. Então, assim, eu gosto do trabalho do River Plate também. Legal. João, em uma das suas entrevistas, eu anotei aqui, muitas perguntas foram feitas aqui no Twitter, e muitas parecidas, né? Por isso que a gente está também colocando aqui para você, mas acho que muitas foram respondidas. E tem uma frase sua que ficou marcado para mim aqui, eu até grifei, que é: a gente tem que saber onde a gente é bom, você falou. E quando teve uma das últimas transições aí no Palmeiras, quando o Matos saiu, você chegou a ser convidado para ir para o profissional. E aí eu engato aí 2 perguntas em uma. Se é um desejo seu, você já trabalhou no profissional lá no Vitória, né? Mas é um desejo seu ter essa função que você tem na base no profissional do Palmeiras ou de algum outro clube? E se esse convite realmente aconteceu, por que você não foi profissional naquela época? Eu trabalhei 6 meses como gerente do profissional do Vitória lá, e também gerente, mas eu viajava para ver atletas Série B, e lá na América do Sul, como eu comentei antes. E depois eu falei que eu não queria mais, eu não tinha estômago para aquilo, né? E voltei para a base, estou na base até hoje. Eu sei qual o meu caminho, o que eu quero e o que me faz bem, né? Eu falo que eu tenho fome do que me faz bem.
O Palmeiras hoje eu conheço muito bem, devido ao tempo todo que eu tenho aqui, já há 5 anos e meio. Não tive convites para ser um gestor do profissional, tive convite para estar no profissional, mas eu já estou, eu estou presente praticamente diariamente no CT do profissional, até porque o Sub-20 treina lá, 17 às vezes, e hoje em dia essa comunicação entre presidente, direção da base, direção do profissional, ela é diária e presencial. Então, assim, é um desejo, João Paulo, assumir o Palmeiras um dia? É o desejo de qualquer grande profissional. É o desejo de qualquer pessoa que foi para esse lado de gestão, porque a gente está falando, para mim, o maior clube do Brasil, né? Só, se eu vou aceitar, se eu quero, isso aí são coisas a se pensar. Não penso nisso agora, penso em fazer esse trabalho, em solidificar cada vez mais, que é um trabalho muito importante por tudo aquilo que a gente vem falando durante a entrevista. Mas se algum dia, com certeza, pelo carinho que eu tenho do clube, eu vou pensar com carinho, apesar que eu penso muito também na minha vida pessoal, e isso é bem diferente. O profissional ele tem um problema, e esse problema é enorme. A base tem 100 problemas, você resolve e nada aparece, né? A gente tem que entender, e eu falo que para eu vender minha liberdade, eu adoro aqui onde eu moro, eu vou trabalhar andando, eu fiquei 3 anos de carro, eu adoro encontrar as pessoas, parar para conversar, e profissional te tira isso, mas profissionalmente você sabe que vale a pena, que é o clube referência do país. Então, mas para agora eu não penso nisso não, e estou muito feliz onde eu estou. Já deu uma acalmada na galera aí, viu, Claudião? Acho que ele já sabe que a gente vai perguntar no finalzinho, mas já deu uma acalmada na galera aí que tá pensando que o João vai sair. Não, até como torcedor, né, a gente já deixa aqui o nosso apelo, pelo amor de Deus, João Paulo, não largue o Palmeiras, porque você está sendo a nossa esperança do futuro do Palmeiras. A gente está vendo um trabalho sensacional, maravilhoso que você e mais outros tantos que fazem parte aí, né, dessa equipe sensacional que está no Palmeiras já há mais de 5 anos. Então a gente pede, realmente, não vá embora, pelo amor de Deus, não vem com essa de que lá é melhor, porque não é, velho, você sabe que não é. O que o Palmeiras oferece hoje para qualquer profissional não tem hoje no futebol brasileiro, né? Eu já tive, na verdade, gente, assim, nos últimos 3 anos já tive muitos convites, né, e de equipes de São Paulo, de equipes de fora de São Paulo. Todas as grandes de São Paulo procuraram o João. De equipes profissionais também, né, para ser o gestor do profissional. A equipe aqui de São Paulo mesmo procurou há pouco tempo para ser o gestor da... E eu falo que, além de tudo, né, de saber onde eu estou e a equipe que eu estou, as pessoas, a estrutura, a torcida, eu sou muito grato, né, pelas pessoas que me abriram as portas para quando eu vim para cá. Então, assim, eu falei isso para o nosso presidente, né, Maurício, que veio me perguntar várias vezes quando acontece essas especulações. Eu estou muito feliz que não será parte financeira que vai me tirar do Palmeiras, né? Então, assim, isso aí vocês podem ficar tranquilos. Eu tinha projetos pessoais, que era morar fora do país, por isso até que eu tenho multa para sair do Palmeiras, né? Então, você é funcionário do Palmeiras, né, João? Você não é sou funcionário. Quando eu cheguei, na época era o presidente Paulo Nobre e Alexandre Matos, eles me perguntaram se eu queria contrato, e eu tenho uma coisa bem clara para mim: quando um não quer, 2 não brigam. Então, eu falei, não, eu quero ser funcionário, na hora que você quiser me mandar embora, na hora que você achar que não está satisfeito, eu vou embora, porque eu não quero estar no lugar que eu não seja bem visto, né? Que eu não seja feliz também, e não esteja fazendo felizes as pessoas que trabalham comigo. Então, eu sou funcionário, mas Alexandre, há 2 anos atrás, porque estava muita especulação em meu nome, hoje eu tenho um aditivo no contrato que eu tenho que pagar uma multa caso eu queira sair do Palmeiras para equipes brasileiras, porque eu não deixei para fora, porque eu já cheguei a ter convites de fora do país também, e aí é uma questão mais pessoal de querer levar minha família para morar fora. Eu não deixei ter essa multa, mas de antemão eu estou muito feliz aqui e satisfeito com tudo que a gente tem no dia a dia.
Aí a torcida pode comemorar como um gol, né, Brunão? O Claudião, eu não vou colocar ele nessa furada, mas vou falar só para você aí, né? A gente costuma falar que no Brasil tem muita gente ruim no futebol profissional, mas olha para a base, cara. Quanto cara que trabalha bem e ninguém olha para lá, né? E aí eu já vou. Agora eu vou colocar o João na conversa e pedindo para o Paulo participar também. É o seguinte, João. A gente fala muito de jogador de base, mas chamou muita atenção para mim nessa última semana aí com essa história de Palmeiras ir atrás do Ramires e tal. A sequência de carreira que o Ramires teve lá no Del Valle. Né, um plano de carreira para o treinador também. E eu, cara, há muito tempo mesmo, eu sou muito fã do trabalho do Wesley Carvalho, que hoje tá um dos treinadores há mais tempo aí no Palmeiras também. Existe também essa preocupação do clube em formar treinadores? Como é que funciona isso dentro do Palmeiras? A gente sabe da grandeza, que é o Palmeiras, da cobrança, que é o Palmeiras. Isso tem que ser uma coisa bem trabalhada, que é o que está acontecendo, né, com o próprio Wesley. Quando ele ficou um tempo como auxiliar no profissional, ele iria ficar como auxiliar do clube, a gente achou melhor que não, que para ele estar em competição, né, estar aparecendo como aparece com o Sub-20, viajando para torneios internacionais, era melhor para essa formação, porque a gente acredita que ele vai estar pronto para assumir. Eu acho que já está chegando esse ponto. Um dia o Wesley vai ter que assumir, como aconteceu no Vitória. Quando eu trouxe o Wesley para o Sub-20, a gente trabalhou junto, né, muito tempo na base, e quando eu trouxe o Wesley para o Sub-20 do Palmeiras, ele tinha acabado de ser campeão baiano, assumindo as finais, lá porque Argel era o treinador, foi mandado embora na semifinal. Ele fez os últimos jogos, né? Ele fez os 2 últimos jogos. E eu convenci ele também através disso, do projeto, do clube, né, de vir para uma visibilidade maior de São Paulo, né, no Sudeste, tudo isso. E a gente sabe que ele já está no nível que vai acontecer. Só que a gente também tem que saber a grandeza, a cobrança. Um Independente Del Valle, quando faz um projeto desse, não tem essa grandeza, não tem essa cobrança. Não pressão, tem vida, né? E também ele não foi uma coisa tão planejada. O Independente levou ele para ser coordenador da base, ele ficou 1 ano na coordenação, não foi nem para ser o treinador do Sub-20. E aí aconteceu, né? Aí aconteceu, ele assumiu, né? Porque o discurso fica sempre bonito, né? O discurso é bonito, mas na prática não foi assim. Mas a gente sabe que vai chegar esse momento que a gente... o Wesley é uma pessoa muito capacitada, a mesma coisa o Arthur Tírio, do Juvenil, que é um treinador fantástico. Então, assim, são pessoas que com o tempo são jovens também, igual eu sou, né? Arthur Tírio tem 30 e poucos anos, o Wesley tem 40, então, assim, eles vão chegar o momento deles, com certeza. É isso aí, a gente está chegando uma hora, a gente combinou uma hora com o João aqui, eu vou pedir para quem tiver, para a gente fazer uma pergunta rápida para o João, para a gente garantir e ser pontual aí com ele, né? Fica à vontade, bate papo assim que eu gosto. Cuidado que essa galera que gosta de live, de fazer YouTube, você tá ferrado, você falar, a gente fica aqui até de manhã. Sem problema, eu tô em casa, minha mulher tem em Salvador, então tô em casa tranquilo aqui. Então tá tranquilo. Pode emendar 10 perguntas aí, Brunão. Vai lá, Brunão, solta a metralhadora aí. Bom, primeiro que agora a gente vai poder dormir mais tranquilo, né? Acho que pelas essas últimas respostas do João aí, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo, porque quando eu postei que a gente ia fazer essa entrevista aqui, 99% das perguntas foram assim, pergunta se ele vai ficar, não deixa ele sair, pede para ele ficar no Palmeiras, dá contrato vitalício para ele. Eu vou twittar, Brunão, agora. João Paulo fica. E hashtag, né? Agora tá na moda hashtag. Então, e o pessoal comentando, né, que a base vem forte, né, que é sempre aquela expressão bastante usada. E eu queria perguntar para o João o seguinte, uma última pergunta, caso, né? O que o palmeirense pode esperar mais dessa base? Né? Tem aí uma safra, o Sub-17, ou Sub-15, que você fala, essa safra aqui, se preparem que vem coisa boa aí. O que o palmeirense... João, me permite, Bruno, me permite te cortar, mas eu quero emendar a sua pergunta. Opa. Se não tivesse mais nenhuma revelação hoje do futebol da molecada, do elenco que o Palmeiras tem hoje lá do Sub-16, 17, 19, 20, quantos a gente poderia aproveitar aí até os 5 anos aí para frente?
Eu respondo assim, ó, eu até brinco nos últimos anos, 2 anos, 3 anos, que para alguém vir destruir o que a gente fez, vai ter que fazer muita besteira. Porque, assim, se você for colocar em termos de jogador de qualidade, que é jogador de seleção, títulos, a gente vem do sub-11 ao sub-20. Mas eu estou falando de títulos importantes, não estou falando de campeonato escolinha. Estou falando de campeonato paulista, eu estou falando de campeonato brasileiro, de campeonatos fora do país, onde equipes grandes disputam, né? Então, assim, a gente vem com gerações, né? Então, isso é o melhor para o Palmeiras, isso é o melhor para o torcedor ficar... não, tá vindo gerações de atletas de qualidade, gerações vencedoras, né? O time campeão brasileiro em 2018, sub-20, campeão também paulista, naquele mesmo ano. Aquele time foi desmontado, a gente veio a geração mais nova, ganhou a Copa do Brasil 6 meses depois, a gente tirou todo mundo de novo, 99, né, que Léo Passos, Wesley, esses jogadores todos a gente colocou para emprestar, só segurou aqui Patrick de Paula, e também tá vindo as gerações. Aí veio o outro ano, chegou nas finais tudo ano passado. 17 a mesma coisa, né? Nosso time sub-17, ele é muito forte, tanto que eu tenho 5 atletas da categoria de 17 anos, tá no sub-20, porque nosso foco do sub-20 é rodar esses atletas no brasileiro, deixar eles rodarem, porque assim, são atletas que vieram da América do Sul, dá oportunidade. Nenhum time, nenhum jogo a gente repetiu a equipe. A gente fez no mínimo 7 alterações para que esses atletas tenham oportunidade. Então a gente não tá tendo essa cobrança, porque a gente sabe que o nosso sub-17 está vindo muito forte, né? Nessa categoria 2002, que já os expoentes já estão no profissional, Verón, Henry, zagueiro, o próprio Gabriel Silva já está indo amanhã também no banco novamente. Gabriel desceu do profissional agora em 6 jogos do brasileiro, fez 5 gols, né? Então, assim, a gente sabe que eles estão amadurecendo para ser uma geração vitoriosa. Essa geração tinha 7 atletas na seleção brasileira, no Sul-Americano, e 5 no Mundial. E aí vai vir as outras gerações agora, do Juvenil 2003, do 2004, que foram convocados 4 atletas, é o time que tem mais atletas convocados, né? Que se apresenta na semana que vem no time Sub-17 do Brasil. E as menores aí, vem Hendrick, vem Luiz Guilherme, essas gerações menores aí vem com atletas que estão acostumadas a jogar muito futsal, que estão acostumadas a jogar muito esses projetos aí de favela, jogar em competições exterior. Então, vai ter que alguém fazer muita besteira para acabar com essas gerações. Então, acho que a gente tem um sub-20 no profissional, né? Acabou o jogo com 3, 4 atletas de idade sub-20. Gabriel Menino tem idade sub-20, Verón, Danilo tem idade sub-20, né? Então, assim, a gente também não pode só achar que os meninos vão dar conta. A gente vai ter que, claro, rechear um pouco mais nosso elenco, ter algumas contratações pontuais mais para aumentar também essa competitividade, qualidade e até número. Palmeiras, por incrível que pareça, só tem 26 atletas hoje no seu elenco, né? Acho que no jogo passado não foram nem os 23, nesse jogo acho que não tinha nem 20 para ir. Então, assim, os meninos têm que ter também a estrutura dos jogadores mais consolidados, mais famosos. Isso é importante para eles. Bacana. Ô, João, quanto é o tamanho do peso e o quanto atrapalha o fato do Palmeiras e da molecada não ter vencido a Copa São Paulo de Futebol Júnior? O quanto isso atrapalha essa molecada, o quanto atrapalha vocês, profissionais aí que tentam, né, a todo ano a gente quase chega lá, mas a gente não consegue conquistar? Sinceramente, é uma pressão boa, principalmente para mim e para as comissões técnicas, é uma pressão boa. Para os meninos, eles não sentem tanto, porque os meninos já conquistam tanta coisa desde novos, que isso vai ser uma coisa natural, coisa que eu nunca imaginei que isso poderia acontecer. Está acontecendo naturalmente com todos. Só que nos últimos 2 anos, quando a gente estava com essa equipe tão forte, a gente teve 9 jogadores convocados para o Sul-Americano. Então, para a formação, é melhor esses jogadores irem para lá. Esse ano, que também a equipe da gente era muito forte,
a gente teve 7 jogadores que foram para a Florida Cup, que era o que a gente cobrava, os meninos terem mais chances. Então, se eles perdem a pré-temporada, né, ia ficar mais complicado para eles saírem na frente. Então, assim, isso vai acontecer, isso vai ser uma coisa natural, isso eu não tenho dúvida, até porque a qualidade que vem, o gostinho de ser campeão que eles têm, de tudo que eles passam, isso vai ser uma coisa bem normal para todos eles. Então, não fica esse trauma com eles, não. Isso aí pode ter certeza que é mais competitividade para a gente, profissional, e para os atletas. Mas o gosto, eles vão pegar aí. Porque a gente tem a sensação de que atrapalha, né? Mas você está deixando claro aí que não atrapalha. Então é só a gente que fica incomodado mesmo. Porque, ó, sendo bem claro, uma competição igual um brasileiro, onde você joga nos estádios, onde você tem torcida também, igual teve aqui na final, 22 mil pessoas. Uma competição que você pega os maiores times, que você pega bons jogos, que você pega a TV, todos os jogos, ela é muito melhor para a formação do que uma Copa São Paulo que a gente vai jogar... 150 jogos em 2 semanas. Não, a gente jogou ano passado, que no primeiro dia a chuva acabou com o gramado e não teve jogo. A gente saiu para o Figueirense. Não sei se vocês lembram, ano passado, eu até reclamei depois. Então, assim, é complicado quando você só pensa na Copa São Paulo. E aí a gente perdeu, nos últimos 2 anos, o time, mas vai acontecer. Isso é uma promessa que eu deixo aí para o torcedor. Boa. E como que ficou, João, a relação aí da Copa São Paulo para a próxima edição, por conta da pandemia? Teve alguma mudança? Vai ter? Está confirmado? Ainda a federação disse que ia ter, tanto que a federação fez o Campeonato Paulista Sub-20, se iniciou. O Palmeiras perdeu hoje, né? A gente está gravando hoje, dia 23, agora 9 horas, o Palmeiras perdeu do Flamengo de eu não tenho nem time, foi uma competição que a gente escreveu 16 atletas, desses 16 os reservas do juvenil, e vai ser complicado pra caramba, porque a gente joga depois de amanhã contra o São Paulo pelo Brasileiro. A gente jogou quarta-feira em Londrina, e jogou domingo. A gente vai ter 4 jogos por semana do Sub-20. De domingo a domingo, 4 jogos. Então, imagine, a gente já perdeu tantos jogadores. Perdeu não, ganhou tantos jogadores profissional. E aí a gente tem que mesclar, fazer E o Paulista está acontecendo, a Copa São Paulo ainda não está confirmada, mas a federação eu sei que é de vontade e eles estão correndo atrás para tentar, mas não vai ser tão fácil devido à pandemia, sedes, prefeitura, eleição ainda esse ano. Protocolo, então, né? Tudo, né? Então tem uma situação aí bem complicada para eles. É isso aí. Das perguntas, para finalizar da minha parte, João, 2 rapidinhas. Quantas vezes por semana você recebe pedidos assim, ó? Olha esse moleque aqui, ó, tem um novo Neymar, um novo Gabriel Jesus, tem um novo Messi. Quantos chegam desse para você? E quantas vezes você já falou do Hulk no Palmeiras? O homem vem ou não vem, hein? Sobre quantas vezes eu recebo, mais ou menos uns 30 por dia no WhatsApp. Essa é a média. É sério, eu fiz uma conta. Essa é a média de que eu recebo de vídeo de jogadores no meu WhatsApp. Como meu WhatsApp é para todo mundo e eu respondo todo mundo, eu acho que isso é uma questão de educação, né? Porque o não todo mundo já tem, então eu tenho, assim, uns 30 por dia, fora meus captadores, treinadores, todo mundo recebe, né? Então, todo mundo tem seu craque, o diferenciado, né? Todo mundo chama. Sobre Hulk, como eu já disse, é uma palavra até que eu repito, tá pavimentado. Falei com ele até ontem, ele ainda ligou para mim, vai assistir o jogo hoje de manhã. Eles até passaram para a semifinal e ganharam hoje do clássico lá, né, de Xangai. E aí passaram para a semifinal, se eu não me engano, ele até fez gol. E assim, Hulk é um cara que tem muito assédio ainda, porque ele tem ainda muita performance, né? O Hulk ainda tem muita performance. O cara é atleta mesmo, né? Não é só goleiro, não. Né? Não tenho dúvida. Ele tem 8% de gordura no corpo, arrasta, né, como a gente diz, na força, finaliza como poucos, tem aquele chute descomunal, né? Então, assim,
ele tem propostas de fora da China, ele não quer mais continuar na China, apesar que ele tem até de dentro, mas também teve uma lei lá de diminuir bem o salário. Mas tem a questão toda emocional dele, né? Pessoal também, de ser palmeirense. Os filhos são palmeirenses. Os filhos morando aqui em São Paulo, dele querer jogar no Brasil. O Hulk só fez 2 jogos no profissional do Vitória e foi embora com 19 anos de idade. Então, assim, ele saber que ele ainda pode performar por mais 3, 4 anos aí para ser ídolo da torcida. Então, isso pesa. É claro que tem um lado financeiro que é muito distante, diferente, mas estamos tentando esse acordo e ele só vai poder estar liberado final de dezembro, mas o caminho está sendo construído. Vamos ver aí, que eu acho que pode dar certo, sim. É isso aí, João, chegamos aqui 1h15, eu queria te agradecer mais uma vez em nome da Web Rádio Verdão, pedir desculpas pelo Paulo que mandou mensagem, a internet dele caiu, infelizmente, mas, cara, um prazer falar com você, muito obrigado mesmo pelo seu tempo, eu sei o quanto, por tentar falar contigo há tanto tempo e por acompanhar teu trabalho, eu sei que não é fácil a sua agenda. É um prazer conhecer, um cara super simples, humilde, tranquilo e que tem se mostrado um excelente profissional. Eu tenho certeza que o Palmeiras está em muito boas mãos com você lá. Muito obrigado. Claudião, se despeça aí do João, o homem é uma fera, hein? João Paulo, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Que Deus te abençoe aí, que continue te dando muita força e te ilumine muito nessa trajetória aí, que você permaneça por muito tempo no Palmeiras, que o torcedor está muito feliz com você lá na base. Valeu, obrigado mesmo. O cara vai receber o Hulk aqui, Claudião, fica tranquilo. Opa, Brunão, aí sim. Seu tchau aí pro João. Boa noite, Brunão, Cláudio e João, muito obrigado aí pela resenha, né? É uma entrevista, mas é mais um bate-papo. Parabenizar mais uma vez pelo excelente trabalho, motivo de orgulho mesmo, nosso. E depois eu vou te mandar um vídeo meu jogando bola, que eu já tô com 31 anos. Será que dá? Pode ser que ainda consiga aí ser aproveitado, viu? A gente mexe no RG ali, mete um gato, não tem problema. Já estourou a idade. Não, eu que agradeço, Brunão e Cláudio, foi um prazer. Eu não sabia que eu era tão requisitado assim, viu, Brunão? Né? Então, cara, mas eu vou te falar, João. A assessoria de imprensa estava segurando, mas porque normalmente eu gosto de falar, quando é bate-papo, assim, eu gosto de falar, com certeza. Legal. E estarei sempre à disposição. Obrigado, viu? Foi impressionante. A gente soltou no Twitter que ia conversar com você e a gente tenta alguns jogadores e tudo mais. A repercussão posso te dizer que foi maior do que muitos que já foram lá na rádio. E a galera gosta muito do seu trabalho. Tem sempre quem critique, isso aí faz parte, mas a grande maioria é fã do teu trabalho lá na base, tá bom? Valeu, João, obrigado, só tenho que agradecer. Terça-feira, dia 27, o programa está no ar. A gente gravou essa entrevista hoje, dia 23, começamos às 8. E é isso aí. Muito obrigado para você que acompanhou o nosso trabalho. Tamo junto, não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho e tamo junto. Valeu? Vocês que estão aqui, guarda só um pouquinho, eu vou finalizar. Um abraço para todos. Fomos, valeu!